pelo Periscope, beleza? Novo de loja, só o Babalu, só o Mi da Pipoca, como é que vocês estão? Pois é, tô de volta aqui no Periscope, passando para bater um papo com vocês sobre um tema, sobre, na verdade, alguns comentários que eu vi nas redes sociais, ontem, vi, na verdade, anteontem e ontem, e isso acabou suscitando algumas indagações dos nossos alunos no plantão de dúvida do SES, nas redes sociais da gente, e aí eu estou dando uma passadinha aqui no Periscope para esclarecer isso para vocês, pelo menos para externar a minha opinião. Eu li, na verdade, em dois locais diferentes, e acredito que muitos alunos leram e isso, suscitou as dúvidas, algumas pessoas falando sobre a possibilidade de aborto legal no caso de bebês com microcefalia, ou no caso de fetos onde seja atestada a microcefalia. Bom, pessoal, respeitosamente a quem pensa em sentido contrário, mas falando aqui única e exclusivamente com base na legislação e na jurisprudência que nós temos, e eu queria deixar claro, inclusive, que eu não vou tecer juízo de valor pessoal sobre o tema aborto. Eu sei que aborto é um tema muito, que desperta muitas paixões no sentido de sentimentos pessoais, de vocações pessoais, então eu não vou adentrar o mérito aqui, eu vou apenas discutir questões técnicas, questões jurídico-penais, no exercício da minha liberdade de cátedra que me é assegurado pela Constituição Federal de 88. Para ninguém dizer, tu é a favor, tu é contra o aborto, não me interessa discutir isso, minha opinião pessoal não está em baila aqui. Tecnicamente falando, não é possível o aborto no caso de microcefalia. Não é possível o aborto no caso de microcefalia. Bom, mas para que nós possamos compreender a celeuma, eu preciso antes abrir um preâmbulo aqui, abrir um parênteses com vocês e dizer que a legislação brasileira admite 3 hipóteses em que o aborto não seria considerado como crime. 2 dessas hipóteses de natureza normativa, que estão escritas na letra da lei, e uma hipótese de natureza supralegal, que embora não esteja prevista no texto normativo, é admitida como válida pela nossa jurisprudência. Quais são as 2 hipóteses em que o aborto não é considerado como crime ou não seria objeto de tutela a título punitivo no âmbito do direito penal? Primeiro é a hipótese de aborto necessário, também chamado de aborto terapêutico, previsto ao teor do artigo 128, inciso 1 do Código Penal. Aborto necessário ou aborto terapêutico, é a mesma coisa, 128, inciso 1. É quando o aborto é feito para salvar a vida da gestante. Existem situações onde a continuidade do desenvolvimento gestacional pode levar ao óbito da mulher. Vou lhe dar um exemplo clássico abstraído lá das obras de medicina legal do nosso grande mestre e referência, o professor paraibano Genival Veloso França. O caso de gravidez ectópica. O que é uma gravidez ectópica? É o que o pessoal chama de gravidez tubária. Acontece a fecundação, o espermatozoide encontra o óvulo, isso normalmente ocorre nas trompas, o óvulo depois de fecundado passa a ser chamado de ovo e dentro de uma situação de normalidade este ovo se desloca até o útero, lá chegando encontra o endométrio, que é uma parede de mesoqueratina e lipídio que reveste o útero feminino quando ela está em período de ovulação, o ovo se prende ao endométrio, sofre um processo de vascularização conhecido como nidação e daí para frente eu tenho um desenvolvimento gestacional. É exatamente assim que acontece na regra geral. Só que existem casos onde o espermatozoide fecunda o óvulo e este óvulo, agora chamado de ovo, ao invés de se deslocar até o útero, ele se prende às paredes da trompa de Falópio. Galera que está estudando medicina legal para as provas de Delta tem a obrigação de saber isso, viu? Não vá fazer concurso para delegado de polícia sem saber essas coisas não, que você dança na prova de medicina legal. Então, quando acontece do ovo se prender às trompas, normalmente se a mulher tiver uma grande concentração de células epiteliais, por exemplo, nas trompas, isso pode acontecer, pode ocorrer do desenvolvimento começar ali nas trompas. É a chamada gravidez tubária, a chamada gravidez ectópica. E a trompa não é calibrosa o suficiente para permitir esse desenvolvimento gestacional. Então a tendência natural dessa gestação é romper a trompa, produzir uma hemorragia e que pode levar inclusive a mulher à morte.
Numa situação como essa, eu posso ter sim a realização do aborto. É o chamado aborto necessário, aborto terapêutico. É o aborto feito para salvar a vida da gestante. É o que acontece também nas hipóteses de pré-eclampsia. A mulher está em pré-eclampsia, isso produz um aumento da sua pressão. Isso produz uma dilatação excessiva de vasos capilares, principalmente. Algumas mulheres chegam a ficar completamente vermelhas, tem dispneia, tem falha na respiração. Galera de Delta também precisa saber isso, de medicina legal. E isso pode levar a mulher a óbito. E aí o que acontece? É possível a realização do aborto para preservar a vida da gestante. Inclusive um detalhe. Se você tiver que fazer uma escolha entre a preservação do feto e a preservação da vida da gestante, a opção obrigatoriamente deverá ser pela vida da gestante. Então essa é a primeira hipótese de aborto legal. Nós temos o aborto humanitário previsto no inciso 2 do artigo 128, que é no caso da gravidez resultante de crime de estupro. Se a mulher foi vítima de estupro e por causa disso engravidou, ela tem o direito de abortar. Cuidado, o direito e não a obrigação. Se a mulher foi estuprada e ficou grávida em decorrência do delito de estupro que sofreu, ela tem o direito de de abortar, desculpe. O aborto, neste caso, de gravidez resultante de estupro, deverá obrigatoriamente ser feito por médico, seguindo os protocolos do Conselho Federal de Medicina, e ele deve ser antecedido de autorização da gestante ou do seu representante legal, se ela for incapaz a qualquer título. Se ligue, eu vejo muita gente metendo a mão na caixa dos peitos e dizendo assim, se a mulher foi estuprada e ficou grávida, ela tem o dever de abortar. Não, ela não tem o dever de abortar. Passa a ser uma possibilidade jurídica, é um direito que ela exerce se quiser. É um direito disponível. A mulher é dada a possibilidade de escolher, se mesmo tendo ficado grávida em decorrência de um estupro, se ela quer dar continuidade àquele desenvolvimento gestacional e dar à luz à criança, ou se ela prefere interromper a gestação. Nos casos de aborto resultante de crime de estupro, é indispensável que este procedimento abortivo seja realizado por médico. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina diz que deve ser realizado por equipe multidisciplinar, tendo um médico à frente da equipe, e tem que ser antecedido de autorização da gestante. Se a gestante for menor de 18 anos ou incapaz a qualquer título, o seu responsável jurídico deve dar essa autorização. Não é necessária a ordem judicial, nem prévia, nem posterior, nem tampouco é necessário manifestação policial. Não precisa de BO, não precisa de autorização de polícia, não precisa de inquérito, não precisa de nada. Nós temos uma segunda hipótese de aborto humanitário, que é no caso do feto anencéfalo. E é sobre isso que versa a ADPF número 54. Galera que está estudando para a polícia, se ligue. ADPF número 54. Ação de descumprimento de preceito fundamental número 54. Se é ADPF, só pode ser à luz do STF. O único órgão jurisdicional que pode apreciar uma ação de descumprimento de preceito fundamental é o Supremo Tribunal Federal. O STF, no julgamento da ADPF 54, que foi inclusive relatado pelo excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Mello, o Supremo estabeleceu, por maioria de votos do ministro, que também é possível, não caracterizando o crime, o aborto no caso de anencefalia. Quando é que nós teremos anencefalia? Quando, durante o desenvolvimento gestacional, não se formar ou o sistema nervoso ou a ligação do sistema nervoso com o restante da coluna cervical. Pessoal que já pagou medicina legal, que já exauriu medicina legal, sabe que a partir da fecundação o ovo passa por várias fases. Mórula, blástula, glástula, aí começa a segmentar o arquêntrio, que é o intestino primitivo, e a partir dessa segmentação, no nosso caso, segmentação dos cordatos, você começa a ter a formação do sistema nervoso. Em alguns casos, o sistema nervoso central não é formado. Seria a anencefalia plena. Em outras situações, o sistema nervoso é formado, mas não é formada a ligação desse sistema nervoso com o restante da coluna cervical. Então, quando você tem caso de anencefalia, entende-se que a anencefalia impossibilita a sobrevivência da criança fora do meio intrauterino. Então, seria possível a realização do
Aborto, nesse caso, também já não é normativo, é supralegal. Não precisa de ordem judicial, não é necessária autorização prévia ou posterior, nada disso. O Conselho Federal de Medicina também tem protocolos que foram estabelecidos depois de 2012. O Conselho Federal de Medicina tem protocolos para que esse procedimento abortivo seja realizado. Então, são essas as 3 hipóteses que nós temos onde o aborto não seria objeto de tutela punitiva no âmbito do direito penal. O aborto necessário para salvar a vida da gestante, o aborto humanitário no caso da gravidez resultante de estupro, essas 2 primeiras hipóteses, 128, inciso 1 e inciso 2 do Código Penal, e a terceira hipótese é o caso da ADPF número 54, que é no caso de anencefalia. Agora eu vou falar sobre essa história que a turma está falando aí, acerca da microcefalia. Rapaz, tem umas coisas que me deixam triste pra caramba aqui nesse periscopo. O cabo tá aqui se matando de tentar passar uma mensagem legal para vocês, tentar explicar aqui. Aí a turma fica aí usando meu periscopo aí para fazer grupo de WhatsApp, trocando telefone. Pelo amor de Deus, mas sai, não assiste não. Fica aqui não, pelas 10 chagas de Mané Valentim. Vocês ficam dando o número de telefone de vocês aí. Vocês sabem se não tem uma alma cebosa, macho, assistindo esse periscopo. O risco vocês estão correndo aí, fica se expondo desnecessariamente. Quer fazer grupo de WhatsApp? Porra, vai lá pro Facebook de vocês, faz o grupo de WhatsApp de vocês. Não me bota aí no jogo de vocês não, mas pelo amor de Deus, o cara vem aqui. Maior boa vontade do mundo, o povo, ao invés de estar ligado na explicação, fica preocupado de fazer porcaria de grupo de WhatsApp. Vai lá, se garanta. Mas agora não dando o número de vocês aí, eu acho é pouco. Deus livre, acontece uma merda. Não sei porque é que aconteceu. Amor de Deus, bora ter maturidade. Parece que o cara tá transmitindo negócio para criança aqui, 10 anos de idade. O povo que me acompanha aí, normalmente é gente que tá estudando para OAB, que tá estudando para concurso. Não quer, sai. Não quer, sai. Tá fazendo o que aqui? Tá perdendo seu tempo. Porque se estiver aqui esperando me agradar, não vai me agradar porra nenhuma. Então sai, meu irmão. Não acompanha as transmissões não, para de seguir, deixa de fazer essas fuleiragens, pelo amor de Deus. Se grupo de WhatsApp aprovasse alguém nessa vida, botasse alguém para frente, todo mundo aqui era a criatura mais rica da face da terra, porque outra coisa não, mas grupo de WhatsApp o povo sabe criar. Bom, mas voltando porque eu estava tentando explicar aí antes da galera começar a encher esse negócio de grupo de WhatsApp aqui. Então eu estava explicando que algumas pessoas ficam falando, desculpa o desabafo, é porque eu acho um extremo desrespeito. Eu respeito todos os meus alunos, respeito todas as pessoas que me seguem, respeito todo mundo, mas infelizmente a gente dá respeito e espera respeito, né? E nem sempre o respeito volta, vocês me perdoem o desabafo aí, mas vamos lá. Vamos fazer o que eu gosto, vamos fazer o que eu amo, vamos fazer o que eu Papai do Céu me abençoou para fazer, que é dar aula e explicar. Então vamos voltar ao que eu estava explicando aqui para vocês. No caso, algumas pessoas têm dito que a DPF 54 se aplicaria à hipótese de microcefalia. Não se aplica. Respeitosamente, a DPF 54 não versa sobre microcefalia. E eu particularmente entendo que fazer uma interpretação extensiva da DPF 54 é no mínimo temerária, principalmente porque ofende preceito constitucional fundamental e outra. Para quem está estudando para a prova de concurso, é, meu patrão, um tiro no pé. Então, quando você diz que a mãe descobre que a gestação que traz no seu ventre é de um embrião que tem microcefalia, a microcefalia não impede a sobrevivência daquela criança fora do meio intrauterino. Por óbvio, a microcefalia vai trazer limitações cognitivas, limitações na capacidade de movimento da criança. Aquela criança não terá o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicomotor que se espera da regra geral das crianças da mesma idade, mas ela tem condição sim de sobreviver fora do meio intrauterino. Então, não existe nenhuma hipótese de autorização legal ou supralegal para caso de microcefalia autorizando o aborto. Isso não existe. Eu li anteontem, algumas pessoas dizendo que o STF teria autorizado, isso é lenda. Respeitosamente, isso não existe. Que a ADPF versava sobre microcefalia, não versa. A ADPF versa sobre anencefalia e não sobre microcefalia. Ok? Até porque você pensar em autorizar aborto no caso de microcefalia, isso seria, no mínimo, uma postura de eugenia, de tentar liberar ou tirar da sociedade aqueles que, em tese, não teriam a mesma capacidade de desenvolvimento da regra geral. E eugenia é algo nefasto, é algo combatido, e, na minha opinião, deve ser combatido, sim, sempre
pelo texto da Constituição Federal de 1988, beleza? Então grava esse bizu aí, se liga nessa diferença. Na anencefalia não existe possibilidade, pelo menos segundo o STF, não existe possibilidade de sobrevivência fora do meio intrauterino. O aborto é possível, se a mulher quiser. A decisão é sempre da gestante. Microcefalia, existe a possibilidade de sobrevivência, sim, fora do meio intrauterino, então o aborto, em tese, não seria autorizado, beleza? E um detalhe, tá, pessoal? Quando a gente fala em microcefalia, eu já escutei algumas posturas até extremamente preconceituosas. A gente acabou de ter uma prova aqui durante essa transmissão que, infelizmente, a internet é meio que uma terra sem lei, né? E as pessoas acabam dizendo assim, ah, não, mas você estaria obrigando a mãe a trazer e a cuidar de um filho com deficiência. Isso é um absurdo. Meu patrão, veja, até o termo deficiência hoje é um termo que você deve evitar usar. Nós temos pessoas portadoras de necessidades especiais, mas o fato dessa pessoa ser portadora de necessidade especial não quer dizer que ela vai ser um peso obrigatoriamente para a coletividade, não. Existem pessoas que são PND, são portadoras de necessidades especiais, que têm muito a contribuir para a coletividade. A gente tem uma mania preconceituosa de achar que só vale se você estiver dentro da regra. Não. Existem pessoas que são portadoras de necessidades especiais e essas pessoas podem ter capacidade produtiva e ainda que elas não consigam ter essa capacidade produtiva toda, elas têm direito à vida, merecem respeito, merecem tratamento se for o caso, for necessário, e merecem a tutela do Estado para ajudá-las. Óbvio, lógico e evidente. Então, eu particularmente acho uma postura extremamente preconceituosa alguém defender a possibilidade de aborto no caso de microcefalia. Não estou entrando no mérito aqui se aborto deve existir ou não deve existir. Tecnicamente falando, isso não é possível. Beleza? Deixa eu ver aqui rapidamente quem está participando aqui da nossa transmissão do Periscope. Agora chega a hora de mandar as mensagens, viu? Agora pode mandar mensagem, senta o dedo no coraçãozinho que isso ajuda a gente. Deixa eu ver a galera que está participando de onde, vão dizer na cidade de vocês aí, por favor. Boa noite, manda um abraço para Tubarão, Santa Catarina, um abraço para Tubarão. Professora Vanessa, seguidores convidados. Professor, no caso de estupro praticado contra a mulher, ela tem o direito de abortar sim, já falamos sobre isso. Manaus, Recife, BH, Vila Velha no Espírito Santo, Brasília, Sampa, Floripa, Três Corações, Minas Gerais, São Lourenço, Santa Catarina, Teresina no meu Piauí, Governador Valadares, Goiânia, Juiz de Fora, cadê? Belém do Pará, Guarapari, Espírito Santo, Sinop, Palmas, Tocantins. Eu acho que meu personal Fernando tá por aí. Fernando, um abraço. Essa semana não deu pra gente treinar. Semana que vem a gente volta firme e forte. Galera aí de Americana, passou alguém de Americana sexta-feira. Eu, professor Rodrigo Bezerra, professor Renato Saraiva, professor Rogério Sanches. Vamos estar juntos palestrando em Americana a partir das 16 horas no Hotel Ramada. E de noite tem a inauguração do SES em Americana. Eu e o professor Rogério Sanches vamos bater um papo bem legal lá sobre várias novidades do direito penal, principalmente jurisprudencial. Manda um beijo para Betânia, galera de Belém do Pará. Professor, vem para Belém, porque não dá para estar em todo canto. Eu estava em Araçatuba ontem, já vou para Americana hoje, mas sempre que der a gente chega lá, beleza? Novo de loja, só o Mi da Pipoca, povo de Canoa Quebrada, pede para Rodrigo fazer um pescoço, vou pedir, Oricuri, Pernambuco, Aparecida de Goiânia, todo mundo de Amulete, seu Raimundo. Valeu, crianças, como sempre, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.